Boa noite a todos. Agora nós vamos ter uma palestra com o Dr. Marco Paulo, que é médico egresso da Universidade de Brasília e atualmente é R3 em neurocirurgia pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Ele vai conversar com a gente agora sobre traumatismo crânioencefálico. Fica à vontade, Dr. Marco. Alô? Boa noite, todo mundo me escutando? Perfeito. Sim, perfeito. Então tá bom. Tô só terminando de carregar aqui os slides e a gente já começa. Mas como a Launda falou, meu nome é Marco Paulo, sou médico pela UNB. Hoje eu faço neurocirurgia no Hospital de Base aqui em Brasília. Tô no R3 e vim trazer aí uma discussão para vocês sobre traumatismo crânioencefálico. A nossa aula, vocês vão ver que é bastante carregada, mas é principalmente carregada de imagem, carregada de tabela, então acho que não vai ficar uma coisa muito maçante, não. E aí eu resolvi começar a aula com alguns casos clínicos para a gente tentar motivar aqui a nossa discussão. E depois dos casos clínicos a gente vê a teoria e tenta responder no finalzinho os casos clínicos, né, as condutas. Tá, eu tô com os slides prontos aqui. Só falta compartilhar a tela com vocês. Bom, como eu falei, a gente vai começar com alguns casos clínicos. Caso clínico número 1, a gente vai passar eles rapidinho, vai ver por alto e ainda não vai responder as perguntas, a gente vai responder lá no final. Caso clínico número 1, paciente feminina Leila, 62 anos, cabeleireira, com história de confusão mental há uma semana, associada a hemiparesia, endimídio esquerdo, iniciada há 2 dias, ambos em caráter progressivo. A família conta que não teve febre, não teve perda de peso, não teve nenhuma outra queixa e fala que isso nunca aconteceu antes. De história, a Leila é hipertensa, faz uso de losartana regularmente. E no exame a gente percebe que ela está sonolenta, mas na hora que a gente chama ela é facilmente despertável. Ela está desorientada no tempo, no espaço, mas ela obedece a comandos simples. Oi. Doutor, o senhor me ouve? Sim. Eu acho que não está aparecendo o seu slide do caso clínico. Deu certo. Passou para o caso clínico. Então tá Fica à bom. vontade, doutor, desculpa. Nada, foi bom você falar, senão eu não queria perceber. Então, como eu falei, a gente está com uma paciente de 62 anos, ela tem uma história de hemiparesia há uma semana, vem com uma confusão mental também há uma semana. O caráter é progressivo, não foi uma coisa súbita. No exame neurológico, então, além da sonolência, da desorientação, a gente percebe uma hemiparesia completa e desproporcionada, endimídio esquerdo, predomínio da hemiparesia braquial, com força grau 3 no braço, força grau 4 na perna. Ela está com pupilas isocóricas e fotorreagentes. Ela foi avaliada inicialmente na UPA, foi submetida a exames laboratoriais, raio-x de tórax, eletro, tudo veio normal. Depois disso, ela foi submetida a uma tomografia de crânio no hospital regional, e aqui vem a imagem da tomografia dela. Então, mesmo sem conhecer muito tomografia, a gente tem a noção de que deve ter alguma coisa errada aqui. Assim foi o que o médico da UPA pensou, e aí ele encaminhou a gente. Só um instante. Antes disso, ao serem questionados sobre histórias de trauma, os familiares falam que ela caiu no banheiro, mas já tem mais de um mês que ela caiu, foi uma queda muito sutil, tão sutil que ela não sentiu nada, não precisou ser atendida na ocasião, não apresentou sintoma nenhum. Então, depois dessa tomografia de crânio, a paciente foi encaminhada para avaliação da neurocirurgia, e você, que está aí assistindo a aula, era o neurocirurgião ou a neurocirurgiã de plantão. Então, diante dessa tomografia, a gente vai ter que tomar decisões, vai ter que tomar condutas. Hipótese diagnóstica, diagnóstico diferencial, escala de coma de Glasgow, qual que é o Glasgow dessa paciente, o que a gente achou de achado na tomografia e qual é a conduta que você vai implicar. Como eu falei, a gente vai responder no finalzinho. Caso clínico número 2, Luiz, 16 anos, auxiliar de salão de beleza, com história de queda de skate há 2 horas. Teve perda de consciência no local, durante 1 minuto, depois ele voltou, acordou, ficou normal, e apresentou 2 episódios de vômito desde então. Foi trazido pela tia-avó, a mesma falou que o paciente não se lembrava o nome dela, não se lembrava o nome do salão de beleza onde eles trabalham, e onde ele trabalha com desenvolvimento criativo de produtos. A tia-avó falou que não tem nenhum sangramento ativo, não teve crises convulsivas, não teve otorreia, otorragia, rinorragia. Você está fazendo seu estágio na unidade de neurocirurgia do Hospital de Trauma local e faz o atendimento especializado de Luiz. Depois da anamnese, você procede por exame físico e percebe que o Luiz está vigil, porém ele não se recorda do acidente, não se recorda de onde ele está, não sabe a data de hoje. Ele obedece a comandos, você percebe que ele não tem nenhum déficit motor,
ele deambula sem dificuldade. Durante a inspeção, você percebe que ele tem algumas escoriações em couro cabeludo e um edema subgaleal, que nada mais é do que um galo. Mas você não vê nenhuma lesão corto-contusa, não vê nenhum sangramento ativo. As pupilas do Luiz estão isofotorreagentes. Você se recorda da existência de uma tabela a qual guia as indicações de tomografia para todo paciente vítima de TCE. Porém, a tabela não está muito clara nas suas memórias. Então, Glasgow abaixo de 13, ok, mas tem um certo Glasgow a partir de uma certa tempo de trauma que indica TC, tem uma quantidade de vômitos específicas que indica TC, e algumas coisas que você não consegue se recordar bem. Na dúvida, você não se lembra, mas opta por pedir uma tomografia, pensando que é melhor pedir de mais do que de menos. A tomografia vem com essa alteração, e aí eu te pergunto, hipótese diagnóstica, qual é o Glasgow do Luiz, achados da tomografia e conduta. Caso clínico de número 3, é o último dos nossos casos. Cláudio, 16 anos, auxiliar de salão de Beleila, vítima de queda de 6 metros enquanto trabalhava nas obras de expansão da loja há 45 minutos. Boatos de que a loja está tendo uma procura muito grande de clientes nas últimas semanas e eles estão expandindo. Testemunhas referem crise convulsiva seguida de perda de consciência. Assim que acionado, o SAMU chega à cena, presta atendimento pré-hospitalar e conduz Cláudio prontamente até o hospital de trauma, onde você faz estágio. Você acompanha o atendimento enquanto a equipe multidisciplinar procede ao ATLS. Assim que adentra a sala vermelha do trauma, você observa a laceração de couro cabeludo com sangramento ativo de grande monta. Você, então, assume a responsabilidade pela avaliação neurológica e constata que Cláudio apresenta pupilas anisocóricas, ele está com a pupila esquerda maior do que a pupila direita, pupila esquerda está em midríase fixa, pupila direita está dentro da normalidade. Ao estímulo doloroso, Cláudio não abre os olhos, esboça sons de gemência, e você observa que, à esquerda, ele faz um movimento de extensão com o braço, e à direita ele não mexe absolutamente nada. Hipótese diagnóstica, Glasgow, conduta que você vai tomar de agora, de imediato. Você entende a gravidade de urgência e indica uma tomografia. Diz para a equipe inteira que não tem tempo a perder. Mas aí você vê que a equipe de cirurgia de trauma primeiro procede à intubação orotraqueal e depois vai realizar a sutura da laceração do couro cabeludo que estava sangrando. E só então eles conduzem o paciente à tomografia. A tomografia veio com esse achado. E aí eu te pergunto, hipótese diagnóstica, achados de tomografia e conduta. Muito bem, vendo esses 3 casos clínicos, a gente vai basear a nossa aula. O roteiro da nossa aula basicamente a gente vai aprender a classificar os TCS, entender a diferença de um trauma aberto para um fechado, conhecer a escala de Como de Glasgow, que norteia toda a neurotraumatologia, aprender a definir a gravidade do TCE, conhecer os tipos de lesões, tipo de fratura, revisar a anatomia do crânio, entender os tipos de lesões cerebrais que acontecem depois de um traumatismo craniano, aprender a conduzir pacientes vítimas de TCE, e aprender um pouco sobre as cirurgias, quais são os tipos de cirurgia, como que elas são realizadas. Quanto à classificação do TCE, a gente pode dividir ele em aberto ou fechado, ou penetrante ou fechado. Para o trauma fechado, eu sempre gosto de explicar como se fosse um bolo dentro da caixa. Se eu tenho um bolo dentro da caixa, eu consigo destruir o meu bolo sem sequer precisar abrir uma caixa. E eu tenho certeza que vocês têm 1000 maneiras de conseguir dar um jeito nisso. Se eu pegar o bolo numa caixa fechada e jogar pela janela, se eu pegar o bolo numa caixa fechada e sacudir durante 5 minutos, pode ter certeza que eu vou conseguir destruir o meu bolo. E assim é o cérebro dentro do crânio. O crânio, no momento em que ele sofre aceleração, desaceleração, rotação, imagine isso num acidente de carro, por exemplo, num capotamento, o cérebro lá dentro, que tem uma consistência frágil, assim como o bolo, ele rebate em todas as paredes do crânio e assim você consegue causar lesão no cérebro mesmo num trauma fechado. Trauma aberto é uma coisa muito mais fácil da gente entender. Trauma aberto pode ser por arma de fogo, uma lesão por tiro, por exemplo, uma arma branca, faca, foice, facão, qualquer tipo de objeto penetrante, chave, saca-rolhas, chave de fenda. Esse é o trauma em que o objeto realmente penetra a cavidade, penetra o crânio e causa lesão cerebral direta. Quanto à gravidade, como eu falei, escala de Como de Glasgow é a nossa cláusula pétrea aqui da neurocirurgia, especialmente para o trauma, e a gente tem que ter ela decorada. Para eu calcular o Glasgow do meu paciente, eu vou me valer dessa tabela daqui. Para que serve o Glasgow? Ele me diz qual que é o grau de consciência do meu paciente. Glasgows altos me mostram pacientes conscientes, lúcidos. Glasgows baixos indicam pacientes comatosos. Como que eu calculo? Eu vou ver alguns testes. Tudo isso é baseado em exame clínico, eu não preciso de nenhum exame complementar.
Abertura ocular. Se meu paciente abre os olhos espontaneamente, está acordado, ele ganha 4 pontos. Se ele está dormindo, mas eu chamo com a minha voz e ele é suficiente para ele acordar, 3 pontos. Se ele está dormindo, eu chamo, ele não acorda. Mas na hora que eu faço um estímulo doloroso, entenda isso, por exemplo, como um beliscão no ombro, como um atrito aqui no externo. Se ele abre o olho só quando eu faço dor, ele ganha 2 pontos. Se ele não abre o olho de forma alguma, não importa o que eu faça, 1 ponto. Resposta verbal, se o meu paciente está conversando, está orientado, sabe que dia é hoje, sabe onde ele está, 5 pontos. Se ele conversa comigo, mas ele não sabe que dia é hoje, ele não sabe em que lugar que ele está confuso, 4 pontos. Se ele só responde palavras inapropriadas, ou então se ele só faz algum tipo de som, nem que seja som de dor, ele ganha 3, 2 pontos. Se ele não faz nenhum som, nem com dor, nem com nada, 1 ponto. Resposta motora, se meu paciente levanta os braços na hora que eu peço para ele levantar, 6 pontos. Se ele localiza a dor, o que é isso? Eu faço dor aqui no externo e ele pega o meu braço, ele vai até meu braço e consegue localizar onde está doendo, 5 pontos. Se ele tem só o reflexo de afastar o corpo na hora que eu faço um movimento de dor, mas ele não tira a minha mão, ele só se afasta, retirada, 4 pontos. Se ele faz algum movimento estereotipado de flexão dos braços ou de extensão dos braços na hora que eu inflijo dor nele, 3 pontos, 2 pontos. Se ele não mostra nenhuma reação motora à dor, 1 ponto. Então, repare, no máximo, meu paciente vai ter 15 de Glasgow, que é como estamos agora, e no mínimo 3. Nenhuma das categorias dá 0 pontos. Observem isso. Desde 2018, existiu uma pequena alteração na escala de Glasgow. Aquela tabela continua valendo, então se você passou um tempo decorando, não fique triste, ela ainda vale. Mas agora, no momento em que você calcula o Glasgow, por exemplo, 13, você vai ver as pupilas do paciente, porque ele ainda pode perder 0, 1 ou 2 pontos nessa parte. Então, baseado nas pupilas, se elas estiverem normais, você desconta 0 ponto. O Glasgow era de 13, vai continuar de 13. Pupila alterada. Por exemplo, a pupila de um lado está midriática, ou ela não reage à luz, ele vai perder 1 ponto. Se a pupila dos dois lados estão alteradas, ele vai perder 2 pontos. Então, o Glasgow, que antes tinha um mínimo de 3, agora tem um mínimo de 1, mas 0 jamais. Muito bem, aprendi a calcular o Glasgow, e agora eu vou definir o meu TCE. Se meu paciente tem Glasgow de 14 ou 15, eu chamo esse TCE de leve. Se o Glasgow é de 9 a 13, eu chamo de moderado. Se o Glasgow é de 8, eu chamo esse TCE de grave. 8 ou menos é um TCE grave. Eu sempre aproveito esse momento para lembrar, principalmente futuros médicos, Glasgow de 8 ou menos, seja qual for a causa, não precisa ser trauma. Pode ser um AVC, pode ser uma hidrocefalia, isso implica intubação orotraqueal. Seu paciente precisa ser intubado, porque ele está comatoso, ele não tem condições de proteger mais as vias aéreas. Eu deixei alguns fluxogramas aqui, não vou entrar neles, porque a gente não tem tempo para isso, não é o escopo da aula, mas alguns fluxogramas da Neurotrauma Brasil sobre como conduzir um paciente com TCE grave, como que você vai fazer a intubação, quais são as drogas, as doses das drogas, como que você vai ajustar os parâmetros da sua ventilação, como que são as condutas no caso de uma hipertensão intracraniana. Você pode fazer algumas soluções em bolos na veia, por exemplo, mannitol, solução salina hipertônica, e assim você consegue reduzir a hipertensão intracraniana de uma maneira mais heróica, imediata, enquanto você não consegue tomar uma conduta definitiva, por exemplo, subir o seu paciente para o centro cirúrgico para poder operar. Exame de imagem, eu sempre vou pedir tomografia sem contraste, sempre, porque é o único exame que eu peço, que eu me valho, que serve para mim na hora do trauma, mas o sempre, na verdade, depende de indicação. É sempre TC, mas nem sempre eu vou precisar pedir alguma coisa. E quando que eu vou pedir? Paciente com TCE moderado já é indicação, grave nem se fala. Paciente com TCE leve, Glasgow de 13, 14, mesmo depois de 1 hora, 2 horas que ele sofreu trauma, ele ainda não voltou para 15, tomografia. Eu suspeito que ele teve uma fratura exposta, uma fratura de base de crânio, ele teve crise convulsiva depois do trauma, ele está com déficit motor, ele está vomitando 2, 3 vezes, ele está com amnésia, ele tem mais do que 65 anos, isso, ser idoso já é critério suficiente, ele tem coagulopatia, ou então usa AS, usa Marevan, o mecanismo de trauma foi perigoso, entenda, acidente de carro, queda de uma altura muito alta, você vai pedir tomografia para o seu paciente, é obrigatório. Tá bom, pedi a tomografia, veio o resultado, e agora, como é que eu avalio uma tomografia de crânio? Existem 1000 formas de você avaliar, você tem que entender primeiro como é uma tomografia normal,
para depois você entender quais são as alterações. Eu tenho a minha forma, foi essa que eu coloquei aqui, e eu recomendo que vocês escolham qualquer uma, alguma que sirva para vocês. Mas eu recomendo que sigam sempre uma sistematização. Ao invés de você olhar a tomografia e sair procurando aleatoriamente pelos achados, siga sempre um padrão das coisas que você vai procurar e que você vai avaliar. Eu sigo sempre esse. Sulcos e giros. Sulcos e giros bem delimitados, relação córtico-subcortical preservada, linha média centrada, ventrículos tópicos, cisternas da base pérvias, ausência de sangramento, de edema, de hidrocefalia, de hipertensão intracraniana, de fratura. Eu coloquei para vocês uma tomografia normal, para a gente ter noção depois de como é uma tomografia anormal. Vamos ver se o vídeo vai rodar. Eu acho que vai. Então, quando eu abro a tomografia, eu vejo já aqui em cima, os sulcos e giros estão muito bem visíveis, a relação da substância cinzenta com a substância branca está preservada, os ventrículos estão tópicos, do tamanho certo, no lugar certo, a linha média está centrada, as cisternas da base, que envolvem o tronco, principalmente, estão abertas, não estão comprimidas, eu não vi nenhum sangue, nenhum edema, essa seria uma tomografia normal. Daqui a pouco a gente vai comparar com as alteradas. O que é que eu vou ver de mais comum no trauma, principalmente? Eu posso ver alterações no osso. Sempre que existe uma perda de continuidade no meu osso, isso é sinal indicativo de uma fratura. Dentro do parênquima, eu posso ver hiperdensidades ou hipodensidades. Tudo que é hiperdenso é mais denso do que o cérebro. Então, eu sempre vou comparar a cor daquele achado com a cor do cérebro. O cérebro tem uma cor acinzentada na tomografia. Tudo que é cinza mais claro ou branco é hiperdenso. Tudo que é cinza mais escuro ou preto é hipodenso. Então, a depender da cor, eu vou saber se é algo mais denso do que o cérebro, por exemplo, calcificação ou sangramento. A quantidade de cruzes que eu coloquei é o grau de densidade disso. Coisas muito hiperdensas são calcificações. Coisas mais ou menos hiperdensas, só um pouco mais claro do que o cérebro, sangramento, no contexto do trauma. Hipodensidades, desde um pouco hipodenso até extremamente hipodenso, ou seja, desde um cinza escuro até preto absoluto, pode ser edema, pode ser líquor, pode ser ar. Então vamos a eles. Dentro do osso, se eu tenho uma quebra da continuidade, eu tenho aqui uma fratura. Dentro do cérebro, hiperdensidades. Se vocês veem esses brancos, eles são mais claros do que o cérebro, eles são hiperdensos. Como é uma coisa extremamente hiperdensa, é branco mesmo, eu penso em primeiro lugar em calcificações. Classificação aqui do plexo coroide, calcificação da glândula pineal, classificação da foice cerebral. Essas são calcificações fisiológicas, elas são comuns com o processo de envelhecimento, não tem nada de estranho nelas. Hiperdensidades não tão brancas assim, elas são mais claras do que o cérebro, mas não são brancas, são um cinza mais claro. Eu tenho que pensar em sangue no contexto do trauma. Aqui é um sangramento provavelmente originário de trauma, é uma contusão. Esse daqui provavelmente originário de um AVC hemorrágico, sangramento nos núcleos da base, bem delimitado, e aqui um sangramento extraaxial, ele está fora do cérebro, dentro do crânio, mas fora do cérebro. Isso tem toda a cara de um hematoma extradural. A gente vai ver isso mais para frente. Hipodensidades, coisas mais escuras que o cérebro, mas nem tão escuras assim, eu penso em edema. Isso aqui é sugestivo de um edema de AVC isquêmico, de artéria cerebral média, por exemplo. Esse daqui é um edema sugestivo de uma lesão expansiva. Essa imagem, mesmo sem contraste, ela já dá uma cara, tem uma sugestão de ser um implante metastático. Mas isso a gente tem oportunidade de ver em outras aulas. Hipodensidades mais intensas, mais escuras. É quase preto, é da cor do líquor. Então o que eu tenho que pensar? Que isso aqui deve ser líquor. Isso daqui é um cisto aracnoide, é uma alteração, muitas vezes, é um achado ocasional de exame. Isso daqui também tem cara de ser encefalomalácia, um cérebro que sofreu alguma agressão no passado e agora ele tá, aquele espaço que se formou, ele foi preenchido por líquor. Hipodensidades muito extremas, por exemplo, essa cor preta, faz a gente pensar em ar. Repare, isso é mais preto do que o ventrículo, então isso é menos denso do que líquor. Tem a mesma densidade do seio frontal, por exemplo. O seio frontal é cheio de quê, gente? É cheio de ar. Então, os dois exames são sugestivos de pneumoencéfalo, ar,
No momento que meu paciente vai fazer o exame, ele assume aquele decúbito dorsal, o ar sobe. E aí é por isso que geralmente o pneumoencéfalo vê na parte mais anterior. Esse é um pneumoencéfalo pós-operatório, depois da cirurgia é natural entrar um pouco de ar. E esse é um pneumoencéfalo proveniente de trauma. Ele é bem intenso, a gente vê que ele é bilateral. A gente chama esse sinal de sinal do Monte Fuji. Uma tomografia alterada, eu vou trazer para vocês para a gente ter uma ideia de como é, como avaliar. Perdão, passou demais. A gente vai ter oportunidade de ver nos exemplos mais para frente, não tem problema. Tipos de lesão intracraniana, lesões em couro cabeludo. Então, eu posso ter desde escoriações, lesões subgaleais, que nada mais é do que um galo, até lacerações profundas no couro cabeludo ou um escalpelamento, que é quando o meu couro cabeludo é descolado do meu crânio. Todos esses são comuns no contexto do trauma, e o que chama a atenção daqui, que a gente tem que guardar e levar para a vida é, o mais importante é controlar o sangramento. O paciente sangra e sangra muito pelo couro cabeludo, ele é muito irrigado. E se ele sangrar e você deixar ele sangrando, ele pode ter um choque hipovolêmico, ele pode ir a óbito por conta desse sangramento ativo. Fraturas, a gente divide em algumas categorias. Eu vou passar rapidinho, porque eu sei que vocês vão ficar com os slides, depois vocês voltam para ir consultando também. O importante é a gente ter a discussão. Fratura linear é quando eu tenho perda da continuidade de um ponto do meu osso, mas ele se mantém alinhado. Fratura cominutiva é quando eu tenho 2 pontos de fratura e aí eu tenho uma tábua óssea que fica solta aqui dentro. Fratura em afundamento é quando eu tenho um desnivelamento muito grande aqui do meu osso, você vê que ele está claramente afundado. E fraturas de base de crânio, são clássicas de prova, por exemplo. São as queridinhas de livro, porque elas trazem alguns sinais clínicos que são característicos. O primeiro é uma equimose periorbitária, segundo, uma equimose retroauricular. Esse primeiro a gente chama de sinal do guaxinim, por motivos óbvios. O segundo a gente chama de sinal de Barrow, que foi quem descreveu essa lesão. Além desses dois, fraturas de base de crânio pode se apresentar com rinorreia, otorreia, membrana timpânica edemaciada ou hemotímpano. Tudo isso são sinais sugestivos de fratura de base de crânio. A fratura pode ser aberta ou exposta, e quando ela é exposta, é claro que você tem uma porta de entrada para infecção do sistema nervoso central. Então você tem que agir. Agir significa debridamento. Toda fratura exposta você tem que debridar. Tem que levar para o centro cirúrgico, lavar, tirar estilhaço, tirar fragmento ósseo, fechar muito bem fechado, e você tem que entrar com um antibiótico profilaxia para prevenir infecção do sistema nervoso central. Tipos de lesões intracranianas. Finalmente, agora a gente está entrando dentro do crânio. A gente vai definir entre lesões dentro do parênquima, lesões entre o crânio e o parênquima, que estão nas meninges, e o principal marco anatômico aqui para a gente localizar nossas lesões são as meninges, e é por isso que a gente tem que lembrar onde elas ficam e como elas se apresentam. Então, aqui fora está a pele, aqui está o nosso osso do crânio, e dentro do osso a gente vai revisar o que que vem. Vem as meninges, começando pela dura mater, que é a primeira, a mais grossa delas, e ela está 100% aderida ao osso, não existe um espaço entre ela e o osso. Logo abaixo dela a gente tem a aracnoide, que tem esse nome por conta dessas trabéculas aracnoides, que parecem uma teia de aranha. O espaço subaracnoide, ele existe, ele é fisiológico e é por ele que circula o líquor do cérebro. Abaixo dele vem a pia mater, que é uma fina camada, ela é muito delgada mesmo, e logo abaixo dela vem o cérebro propriamente dito. Então a gente tem que lembrar da ordem das meninges e dos espaços que existem ou que não existem para a gente entender as lesões intracranianas. Muito bem. Se a gente voltar para aquela nossa tabela, a gente começa a ver que a maioria usa dura mater, por exemplo, como referência. Tudo que está da dura para fora, eu vou chamar de hematoma extradural. Ele se apresenta entre a dura e o osso, ele descola o osso. Tudo que está abaixo da dura mater, eu vou chamar de hematoma subdural. Tudo que está no espaço subaracnoide, que é aquele por onde o líquor circula, eu vou chamar de hemorragia subaracnoideia. E tudo que está dentro do cérebro, eu vou chamar de contusão cerebral. Aqui um esquema em corte coronal, só para a gente ter uma outra noção de como ficam essas lesões. A dura mater aqui está em azul, e tudo que está da dura para fora, extradural. Tudo que está abaixo da dura, hematoma subdural. Tudo que está nesse espaço fisiológico, onde ficam aquelas teias, o espaço subaracnoideu, é uma hemorragia subaracnoideia.
e tudo que está dentro do cérebro aqui nesse contexto é uma contusão. Então vamos seguir. Concussão, não confundir com contusão, eles são bem diferentes. Concussão é uma perda de consciência secundária a trauma. Então, no momento que eu tenho impacto contra o meu crânio, o meu cérebro chacoalha dentro da cabeça, e isso pode causar um reset cerebral. Isso pode fazer eu desmaiar, perder a consciência por algum tempo, e depois eu volto a ficar vigil. Essa perda de consciência, por definição, tem que ser menor do que 6 horas, porque acima de 6 horas a gente chama de outra coisa. Geralmente ela dura muito menos do que isso, alguns segundos, alguns minutos, e o paciente volta, recobra a consciência, pode sentir náusea, cefaleia, vômitos, pode ter tontura, mas a tomografia dele é completamente normal. Jogador de futebol batendo a cabeça e desmaiando, boxeador sendo nocauteado, esses são alguns exemplos de concussão. Hematoma extradural é uma lesão entre a dura mater e o crânio. A artéria que sangra, que causa tudo isso, geralmente é a artéria meníngea média, mais de 97% das vezes. São traumas caracteristicamente de alto impacto que acontecem em pacientes jovens. Então, acidente de carro, acidente de moto, atropelamento, queda de altura. Esses pacientes, eles se apresentam geralmente com um déficit focal. Se você dá tempo suficiente desse hematoma colecionar e crescer, o paciente pode ficar hemiparético, por exemplo, hemiplégico, e ele pode apresentar um rebaixamento de nível de consciência. Intervalo lúcido é quando o meu paciente sofre um trauma, por exemplo, ele caiu de moto, desmaia na hora, ele acorda depois de uns segundos ou minutos, porque ele teve uma concussão e agora ele acordou. Levanta, fala para todo mundo que está se sentindo bem, vai para casa, janta, vai dormir e morre à noite. Com certeza vocês já escutaram alguma história parecida. Geralmente a avó que conta essa história. Por que isso aconteceu? Porque nesse período que ele estava caminhando, jantando, foi dormir, a artéria meningéia dele estava sangrando, sangrando, sangrando. No início ele não sente isso acontecendo porque o hematoma ainda está pequeno, mas conforme ele vai se colecionando, ele vai crescendo, esse paciente pode ter hipertensão intracraniana, e aí o desfecho é muito rápido, e esse paciente pode deteriorar de uma hora para outra. É um hematoma que tem altíssima letalidade, porque ele é arterial, ele não para de sangrar, e se você conseguir operar o seu paciente a tempo, é sempre uma cirurgia de muita emergência, ele tem um bom prognóstico. Afinal de contas, o sangue está fora da dura mater, ele não está em um contato direto com o cérebro. A imagem que a gente vai ver na tomografia, é claro que é uma imagem hiperdensa, ou seja, é mais clara do que o cérebro, assim como é todo o sangramento. Então, todos que a gente vai ver aqui são hiperdensos, é um cinza claro. No caso do extradural, é uma imagem biconvexa, ela tem um formato, você pode dizer aí, de uma laranja, de uma castanha, e ele respeita as suturas cranianas, ele não vai atravessar a sutura coronal, sutura lambidoide, pela própria anatomia das suturas, em que ela é mais aderida naquela parte. Um homem de 25 anos que caiu do telhado, por exemplo, seria um exemplo de um hematoma extradural. Hematoma subdural é aquele hematoma que está abaixo da dura mater, geralmente causado pelas veias ponte, que são veias que saem do córtex e atravessam esse espaço ali para ganhar a dura mater. Hematoma subdural é o único de todos que a gente vai ver aqui que pode ser agudo ou crônico, e o agudo é completamente diferente do crônico, são quase que duas doenças diferentes. Hematoma agudo geralmente é de alto impacto em paciente jovem que acabou de acontecer, um hematoma recente, de algumas horas, minutos. Ele vai se apresentar como um hematoma sólido, ele parece uma geleia, parece muito uma geleia, uma gelatina, a gente vai ver na foto no final. Hematoma crônico é outra história, são pacientes idosos ou pacientes muito etilistas que têm o cérebro já atrofiado, que tiveram um trauma já há muito tempo, há 3 semanas, há um mês e meio, e justamente por esse trauma ser mais antigo, deu tempo daquele hematoma que inicialmente era sólido, uma gelatina, ele foi sendo metabolizado. E agora ele já é um hematoma bastante liquefeito, ele é praticamente água. É uma água escura, o pessoal associa ele a um óleo de motor queimado, então parece café, por exemplo. O hematoma subdural crônico, aqui só para vocês entenderem esquematicamente, ele fica debaixo da dura mater, nesse espaço. O hematoma subdural crônico pode trazer déficit focal, pode trazer rebaixamento de nível de consciência, que aqui vai ser progressivo, porque é um sangramento venoso. Na imagem, a gente vai ver uma imagem em lua crescente, e aqui a gente entende a diferença entre os dois hematomas. O agudo vai ter uma hiperdensidade, justamente por ser um sangue coagulado. O crônico, como já foi metabolizado, ele vai ficando mais escuro. O agudo, como eu falei, ele tem um aspecto de geleia, parece muito uma geleia de framboesa, de uva, fica aí a seu gosto. E o crônico parece um café, um óleo escuro de motor. A gente vai ver mais para frente que o tratamento é completamente diferente, justamente pela diferença da consistência desses dois hematomas.
Agudo, um homem jovem que caiu de moto agora, 30 minutos atrás. Crônico, uma senhora que caiu no banheiro um mês atrás, um mês e meio atrás. E aí vocês estão até achando familiar com alguma coisa que a gente viu nos últimos 20, 30 minutos. Hemorragia subaracnoideia, uma hemorragia que vai preencher o meu espaço subaracnoideu, onde antes tinha líquor. Geralmente vai ser relacionado a traumas de médio, de alto impacto. E todo o sangue no espaço subaracnoideu pode ser confundido com hemorragia subaracnoideia, uma HSI. Esse paciente pode ter cefaleia, crises convulsivas, e o tratamento geralmente é conservador. Eu vou ver sangue nos sulcos, nas fissuras, e aqui, por exemplo, na fissura silviana direita, quando a gente compara com o outro lado. E como eu falei, o tratamento é expectante, observação, porque isso vai se resolver sozinho. Contusões são sangramentos dentro do parênquima, geralmente sangramentos focais que se limitam a uma lesão só, uma lesão bem delimitada, como se fosse um hematoma mesmo. Geralmente por lesão de aceleração, desaceleração, ou seja, acidente de carro, agressão física, queda, ele pode trazer muito edema ao redor da contusão. Então, por mais que eu não opere minha contusão num primeiro momento, eu tenho que ficar atento que depois de 2 dias, 3, 4 dias, aquilo pode criar um edema tamanho, que a pressão intracraniana aumenta, e aí eu posso precisar operar o meu paciente para descomprimir essa pressão. Então, o tratamento depende do tamanho da contusão, depende da pressão intracraniana, depende do edema. Geralmente, as contusões se apresentam na base do cérebro, geralmente na frontobase do cérebro, no lobo frontal, mais embaixo, pelo próprio mecanismo. Então, se eu pego uma cabeça e eu chacoalho ela incansavelmente, com força, o meu cérebro fica batendo lá dentro contra todos os lados do crânio. Se a gente lembrar que o crânio ele tem mais acidentes ósseos na base, na fossa anterior, na fossa média, ele é bastante acidentado ali na crista galha, é ali que o cérebro vai mais se machucar. Por isso que é comum eu ver contusões na base, geralmente na base do frontal. Mas também não é regra, pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer na alta convexidade, basta ter contato com o crânio para ele se machucar. Explosão lobar é uma contusão que é grande e que ela chegou a vazar, ela rasgou um lobo temporal, porque ela se comunica com o hematoma subdural. Então são quadros muito dramáticos, geralmente provenientes de altíssimo impacto, e pode precisar tirar o lobo inteiro como um tratamento. Se isso ficar muito edemaciado, que geralmente é o que acontece, eu posso precisar fazer uma lobectomia no meu paciente. Lobo temporal, lobo frontal, geralmente são os mais acometidos, e às vezes eu consigo tirar esse lobo, nem que seja uma lobectomia subtotal. Aqui está só uma exposição de como a gente faz a incisão da pele, a gente expõe o crânio, faz uma craniotomia, que nada mais é do que tirar uma calota, um flap do osso. Aqui a gente está vendo a dura mater, no momento que eu abro a dura eu vejo o meu cérebro, propriamente dito, e se eu quiser tirar o lobo frontal, eu tiro todo ele em bloco, de uma maneira bem cirúrgica, respeitando a anatomia, principalmente a anatomia vascular, para não sangrar muito, e aqui é a cavidade que se forma depois da cirurgia. Lesão axonal difusa, uma lesão extremamente grave, acontece na substância branca, ela é devida à microrruptura dos axônios. Como assim? Ela é uma lesão diferente das outras, que ela é celular. Então, eu não enxergo o que aconteceu em tomografia, quase nunca. Ela é uma lesão microscópica. Se você pensar de novo no bolo, só que dessa vez o bolo está numa bandeja, e essa bandeja está equilibrada na sua mão. E você gira essa bandeja numa velocidade muito alta, o que vai acontecer com o bolo? Ele vai se desmanchar, ele vai voar para todos os lados, só por conta dessa aceleração angular, essa rotação. Se você imaginar um capotamento, por exemplo, o nosso crânio faz exatamente a mesma coisa. Com essa centrifugação muito acelerada, o cérebro pode se desmanchar lá dentro. E isso é uma lesão axonal difusa. Gravíssima, porque ela vai lesionar de maneira generalizada os meus axônios. Justamente por não ter um hematoma, a tomografia ela pode ser normal. Então, se eu vejo um paciente muito grave, que está em coma, com uma tomografia normal, eu chamo isso de dissociação clínico-radiológica. É uma clínica muito negativa, muito grave, com uma imagem muito normal. Suspeitem sempre de LAD nessa situação. Quando eu vejo alguma coisa, eu vejo algumas petequias, são só umas bolinhas hiperdensas. Por quê? No momento em que o meu axônio é rompido, os meus microvasos que acompanham eles também podem se romper e fazem esses sangramentos petequiais. Não chama muita atenção na TC. Então a TC pode ser normal, geralmente mas quando vem com alguma alteração, ela pode vir com algumas petequias
que geralmente começam aqui na diferença da substância branca para a substância cinzenta, nessa fronteira. Eu chamo esse caso de LAD grau 1. Se além dessas, eu vejo também petequias nos núcleos da base, no corpo caloso, eu chamo de LAD grau 2. E se além dessas todas, eu vejo também petequias no tronco cerebral, eu posso chamar de LAD grau 3. Algo a mais. PAF craniano. Então, a gente falou de vários tipos de lesões, mas tem essa que eu acho que a gente não pode negligenciar, porque infelizmente ela ainda é muito comum no nosso país. Tiro na cabeça. Para vocês terem noção da gravidade disso, 100 pacientes que chegam, que são baleados na cabeça, dos 100, 95, 97 provavelmente vão a óbito. E dos que sobrevivem, 2, 3 a cada 100, eles podem evoluir com uma sequela neurológica extremamente grave, permanente. Então, 2% desses pacientes conseguem sair de um tiro na cabeça, de um PAF craniano, com um grau de funcionalidade adequado para viver uma vida normal. Mas 97 outros ou vão a óbito ou vão evoluir com um quadro vegetativo permanente. Os PAFs, eles podem ser classificados em tangencial, que é o tiro de raspão, mas o que interessa para a gente aqui na aula são os traumas penetrantes, os PAFs que realmente adentraram o crânio. Trauma penetrante, ou seja, é um projétil que se alojou dentro do crânio e lá ficou, e tem o PAF transfixante, que é o projétil que atravessou de um lado a outro a cabeça, tem um orifício de entrada e um orifício de saída. O tratamento do PAF é sempre cirúrgico, eu tenho que operar para tirar estilhaço, para tirar fragmento de osso, se tiver algum hematoma extradural, subdural proveniente do PAF, o que acontece, é muito comum, eu tenho que drenar, mas a minha cirurgia não visa tirar o projétil, eu não entro num centro cirúrgico para tirar a bala. Por que não? Porque tirar a bala não vai trazer benefício para o meu paciente. Aí você pergunta, mas se tirar, o que custa tirar? Às vezes custa muita coisa. Se a bala está muito profunda, por exemplo, uma bala no corpo caloso, no tronco, eu causo muita lesão para chegar nela, e muitas vezes isso não vale a pena. O meu paciente, ele sai pior da cirurgia do que entrou, se eu tentar ser agressivo e tirar a bala, que nesse momento já é um corpo inerte, que não vai mais fazer mal, não mais do que já fez. O projétil, entendam, ele causa lesão no momento da entrada dele, ele queima, ele traz energia térmica, cinética, e durante a entrada, no momento do PAF, ele causa lesão. Depois disso, ele vai se manter ali como um corpo inerte, não tem por que tirar, salve raras exceções. Lesão primária ou secundária. Lesão primária é tudo isso que a gente viu até agora. A fratura, a contusão, o hematoma extradural, é a agressão que aconteceu no meu cérebro na hora do trauma. Lesão secundária é o que a gente vai chamar do que acontece a seguir. Então, no momento do trauma, eu tenho uma lesão primária, e nos minutos, horas, dias que se sucedem, eu posso ter uma lesão secundária. Nada mais é do que uma resposta do próprio organismo. Como ele sofreu um trauma, ele vai responder de maneira metabólica, endócrina, imunológica, e essas alterações muitas vezes podem agravar a lesão primária. Alguns exemplos de lesão secundárias são hipoxemia, hipotensão, anemia por conta de hemorragia, por exemplo, aumento da pressão intracraniana, hipercapnia, distúrbio hidroeletrolítico. Qual que é o tratamento? Eu vou tratando cada um desses achados, mas eu tenho que tratar a minha causa base. Então, geralmente, o tratamento visa diminuir a pressão intracraniana, que está aumentada, e diminuir a demanda metabólica, que está aumentada. Como que eu diminuo a pressão intracraniana? A gente vai ver mais para frente, cirurgia. Como que eu diminuo a demanda metabólica? Deixando meu paciente num coma induzido, com uma pseudoanalgesia adequada, dando anticonvulsivante para o meu paciente. Crise convulsiva é altamente demandante para o cérebro, então eu tenho que deixar meu paciente muito bem sedado e com anticonvulsivante. Pressão intracraniana é normal de 10 a 15 milímetros de mercúrio, mas se ela passa de 20 e assim fica, ela pode ser muito deletéria para o meu paciente. E isso tem que ser corrigido, tem que agir contra isso, e isso exige bastante urgência. Causas do aumento. Por que aumenta a pressão intracraniana no contexto do trauma? Pode ser porque o meu cérebro ele perdeu o mecanismo de autorregulação. A gente vai ver um pouquinho no próximo slide. Pode ser também porque houve um aumento do conteúdo intracraniano. Então, o meu crânio é uma caixa fechada. Se de repente alguma coisa aumenta ali dentro, um hematoma, isso daí vai trazer um aumento de pressão. Existe uma doutrina, essa doutrina tem 100 anos de existência, que é a doutrina de Monro Kelly. Ela diz que o crânio é uma caixa fechada, como se fosse um
um recipiente, e nele tem uma quantidade limitada de capacidade. Dentro do meu crânio eu tenho líquor, eu tenho cérebro, eu tenho sangue, e não cabe mais nada. No momento em que uma massa começa a crescer no meu cérebro, eu tenho que diminuir algum outro conteúdo. Eu tenho que diminuir líquor, tenho que diminuir sangue, geralmente sangue venoso, para dar espaço para essa massa crescer. Mas isso também tem um limite. A partir de determinado volume, a massa está tão grande que não tem mais líquor para tirar, não tem mais sangue venoso para tirar, e aí eu entro num processo de hipertensão intracraniana descompensada. Se a gente lembrar que só tem cérebro, líquor e sangue no meu cérebro, no meu crânio, 80% cérebro, 10 e 10 de líquor e sangue, eu entendo que qualquer coisa que exceda essa capacidade vai trazer um desarranjo. Se eu tenho um aumento de cérebro, eu posso ter um desarranjo. Quando que eu vou ter um aumento de cérebro? Quando eu tiver um tumor, por exemplo. Um glioma pode trazer uma metástase. Quando que eu tenho aumento de líquor? Numa situação de hidrocefalia, por exemplo. Quando que eu tenho aumento de sangue? Num AVC hemorrágico, num trauma. Então, qualquer desses três componentes que aumente, exceda aquele 80, 10, 10%, ele pode trazer um aumento da pressão intracraniana. Isso pode ser catastrófico. Como que eu conduzo um paciente que foi vítima de TCE? Assim como eu conduzo qualquer paciente vítima de trauma. Meu paciente que teve um TCE, ele é um paciente politraumatizado até que se prove o contrário. Existe um protocolo chamado ABCDE, ou XABCDE, que prevê o que eu vou priorizar no atendimento do paciente. Ele prioriza coisas que matam mais rápido. Então, vias aéreas é a primeira avaliação e conduta que você vai tomar num paciente politraumatizado. Não adianta eu estar com a minha sala de cirurgia pronta para drenar um hematoma extradural, se o meu paciente lá embaixo está com a via aérea obstruída, por exemplo, porque ele vai morrer antes de chegar na sala. Depois, pneumotórax hipertensivo, mata e mata muito rápido. Eu tenho que drenar isso antes mesmo de pensar em TCE. Circulação, que é o C, choque hipovolêmico, por exemplo, tem que ser corrigido antes da avaliação. A gente tem que lembrar que o TCE, ele é o D, ele é o déficit neurológico do ABCDE. Então, eu não posso negligenciar esses três primeiros, porque eles matam mais rápido do que o próprio TCE. Muito bem. Indicações cirúrgicas. Quando que eu vou operar o meu paciente? Existem alguns parâmetros que são muito bem pré-estabelecidos, que vão me fazer querer operar o meu paciente. Hematomas acima de 30 ml. Então, pela tomografia, eu tenho uma forma de calcular o volume daquele hematoma. Nesse caso, nessa contusão, por exemplo, acima de 30 ml, eu vou querer operar o meu paciente. Desvio de linha média. Se eu lembrar que a minha linha média está muito centrada, no momento em que alguma coisa, por exemplo, um hematoma subdural, empurra as minhas estruturas para o outro lado, eu tenho um desvio que eu consigo calcular. Esses 5 milímetros de desvio, eles indicam, muitas vezes, cirurgia sem precisar de mais nenhum outro parâmetro. Se eu tiver uma fratura em afundamento, uma fratura exposta, esse paciente, por exemplo, chegou para mim com uma história de trauma, foi um acidente motociclístico, ele estava na moto, em alta velocidade, porque era uma BR, sem capacete e embriagado, é a receita para catástrofe. Uma fratura em afundamento exposta, a gente precisou levar para a sala operar de urgência. Hipertensão intracraniana, efeito de massa, então se meu paciente está tendo sofrimento cerebral, eu preciso descomprimir. Quais são as cirurgias? Implantação de catéter de PICC, catéter de pressão intracraniana. A gente está falando bastante aqui de pressão intracraniana, que não pode deixar ficar alta, tem que abaixar, mas como que eu meço, afinal? Não é com manguito, com esteto, é com um catéter. Se eu colocar um catéter dentro do crânio do meu paciente, via cirurgia, eu consigo monitorizar em tempo real como é que está a pressão lá dentro, para poder ajudar nas minhas condutas. Trepanação, craniotomia, craniectomia descompressiva, são algumas das cirurgias que a gente faz no trauma. Então, antes de ver as nossas cirurgias, a gente vai voltar para os nossos casos clínicos para poder operar todo mundo junto, os nossos pacientes. Lembrando da Leila, era uma paciente de 62 anos com confusão mental e hemiparesia. Foi um quadro arrastado, progressivo, de alguns dias agora, de 2, 3, 7 dias desde o início do quadro. Ao exame, ela estava sonolenta, ela estava desorientada no tempo, no espaço, mas ela obedecia a comandos. Se a gente der uma colada, colocar aqui a tabelinha da escala de como de Glasgow, eu vejo que a Leila
ela estava sonolenta, mas na hora que eu chamava ela acordava, ou seja, eu vou dar 3 para ela de abertura ocular. Ela estava desorientada, então 4 para ela de resposta verbal, e ela obedecia tranquilamente a comandos. 6 mais 4 mais 3, geralmente dá 13, então eu calculei que o Glasgow do minha paciente era de 13. Se a gente lembrar da tomografia, eu vejo aqui uma lesão em formato de lua crescente, que geralmente se implica hematoma subdural crônico. Se a gente vê esse corte aqui, a gente sequer consegue ver o ventrículo direito, ventrículo lateral direito. Tamanha é a compressão que esse hematoma está fazendo, ele fez o ventrículo fechar. Muito bem. Hipótese diagnóstica, TCE há 1 mês, lembra que ela tinha caído no banheiro? Glasgow, 13. Tomografia me mostrou um hematoma subdural crônico, e a cirurgia que eu vou propor para a Leila é uma trepanação. Trepanação é a cirurgia de eleição para o hematoma subdural crônico. Se você lembrar que ele é um hematoma líquido, bem liquefeito, parecendo óleo de motor ou um café, você consegue entender que eu consigo drenar ele só com um furinho. Se eu tenho um coco, e eu gosto muito desse exemplo do coco, e eu furo, e eu quiser tirar a água do meu coco, basta eu fazer um furinho, colocar ali um canudo, e aí eu consigo aspirar a minha água lá dentro sem nenhuma dificuldade. E é exatamente isso que a gente faz no caso da Leila. Eu vou levar ela para o centro cirúrgico, e eu vou incisar a pele, vou fazer uma boa exposição da pele. Os vídeos não estão passando, mas não tem problema não, acho que a gente consegue pelas fotos. Inciso a pele, faço uma trepanação, que nada mais é o nome que eu chamo de fazer um furo no osso do crânio. Nesse momento eu vou enxergar a dura mater, coagulo a dura mater para que ela não sangre, faço uma incisão com bisturi para abrir a dura, afinal de contas o hematoma ele é subdural, ele está embaixo dela, e assim que eu abro a dura eu já começo a ver o sangue saindo espontaneamente. Eu coloco um catéter lá dentro para poder facilitar a drenagem, para o sangue sair, para eu poder colocar soro, eu lavo muito isso com soro, para poder limpar esse espaço subdural, e depois minha paciente está tratada. É uma cirurgia de 45 minutos, com risco relativamente baixo, eu consigo resolver uma lesão que era potencialmente fatal se nada fosse feito. Caso 2, se a gente lembrar, o caso 2 era do Luiz, ele tinha caído de skate quando estava voltando do trabalho, ou indo para o trabalho, não me lembro, e ele se apresentava vigil, estava muito bem acordado, mas ele não estava lembrando que dia é hoje, onde ele está, mas ele era capaz de obedecer a comandos. Então vamos pegar a nossa colinha, e a gente vê que abertura ocular espontânea, ele está acordado, então dou 4 para ele. Resposta verbal, o Luiz está confuso, ele não sabe que dia é hoje, não sabe onde ele está, 4. Resposta motora, na hora que eu falo, Luiz, levanta o braço, gira, pula, sei lá. Ele obedece aos comandos, então eu dou 6 para ele. 6 mais 4 mais 4, Glasgow de 14. A gente tinha a tomografia do Luiz, e ela mostrava pra gente. Ah, sim. Lembra aquela tabela que a gente não estava confuso, perdido na cabeça? Agora que a gente já relembrou, ela voltou a ficar nítida. Então, o Luiz é um paciente que já teve um trauma 2 horas atrás, e mesmo assim ele ainda está em Glasgow de 14, ele não voltou para 15. Isso é um sinal de gravidade, isso é um fator preditor de gravidade, isso me indica pedir uma tomografia. O Luiz já vomitou 2 vezes, tem que pedir tomografia. O Luiz teve um mecanismo de trauma perigoso, foi uma queda de skate, teve velocidade, então tem dúvida de que eu tenho que pedir uma TC para o Luiz? Nenhuma. A tomografia do Luiz me mostrava uma perda de continuidade aqui no osso frontal à direita. Tudo na tomografia, no corte axial, é invertido, lembrem-se disso. Então essa fratura aqui está à direita. Hipótese diagnóstica, TCE. Glasgow do Luiz, 14, então vou chamar de TCE leve. Tipo de fratura, tipo de achado na tomografia, foi uma fratura linear. Eu tive uma rachadura, digamos assim, um ponto de fratura, e aquele ponto continua alinhado. Precisa operar? Não precisa. Eu vou operar a fratura quando ela é exposta, quando ela é muito afundada, que aí eu tenho que corrigir, mas essa fratura ela é extremamente benigna, a conduta é conservadora, e daqui a 2 semanas isso daí já está consolidado. Caso clínico de número 3 era o Cláudio. O Cláudio tinha sofrido uma queda de 6 metros, e ele era aquele paciente que estava grave, ele tinha uma laceração do couro cabeludo, estava sangrando muito, as pupilas dele já estavam assimétricas, estava com a pupila esquerda midriática, pupila direita normal. Ele já não abria os olhos, nem chamando, nem com dor. Ele fazia sons de dor, de gemência na hora que eu fazia meu estímulo doloroso, e ele movimentava o membro, se movimentava a dor. Vamos primeiro pegar a cola aqui da
escala de Glasgow. Então, ele não tinha abertura ocular por nada, vou dar 1 ponto para ele. Resposta verbal, tudo que ele fazia eram sons, grunhidos, gemidos de dor, então vou dar 2 pontos para ele. E agora na resposta motora, se eu pegar 100 de vocês, eu acho que 50 que tiverem de um lado e 50 que tiverem do outro vão discordar. Os 50 de vocês que tiverem à esquerda do Luiz vão observar que na hora que eu faço dor, o Luiz estende o braço. E os 50 de vocês que estiverem do lado direito vão ver que na hora que eu faço dor, ele não mexe nada. Então, 50 de vocês vão querer dar 1 para ele, e os outros 50 vão querer dar 2. Por quê? À esquerda ele estende, à direita ele não responde. O que eu faço? Eu vou dar 2. Escala de Coma de Glasgow é sempre a melhor resposta que você viu. Se você viu 2 respostas diferentes, e aqui a gente entende que ele não está mexendo à direita porque ele está plégico, se você viu um movimento de extensão à esquerda e essa é a melhor das respostas, é essa que você vai pontuar para ele. Então ele recebeu 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos. Glasgow de 15 para o Luiz, para o Cláudio, perdão. Gravíssimo, né? TCE é grave. Conduta, intubação, não tem nem o que pensar. Glasgow de 8 ou menos é intubação, eu tenho que proteger via aérea, é o A do ABCDE. Sutura da lesão, então eu estou tendo um sangramento de grande monta no couro cabeludo, eu tenho que estancar isso daí. Eu contenho a hemorragia e eu vou suturar essa lesão quando eu chegar no C do ABCDE. Só assim eu posso levar esse paciente para tomografia, então a equipe do trauma estava certinha. Se a gente lembrar da TC dele, eu tinha uma hiperdensidade, que era um formato biconvexo. O Cláudio tem um hematoma extradural. O ventrículo esquerdo, que era para estar aqui, ele está aqui. O ventrículo direito também completamente colabado aqui por conta da pressão. A gente vê que a gente tem uma lesão muito volumosa, isso tem bem mais do que 30 ml, e tem um desvio de linha média muito maior do que 5 milímetros. Paciente cirúrgico, não tem nem o que pensar. Que cirurgia que eu vou propor para o Cláudio? Primeiro, achado de tomografia, hematoma estrutural, conduta, cirurgia, eu vou fazer uma craniotomia. Craniotomia, se você lembrar do coco, é a cirurgia que você faz para pegar a carne do coco. Então eu não quero mais tomar água, eu quero tirar aquela carninha branca. Não adianta eu fazer um furo, porque eu não vou conseguir tirar ela é muito sólida, assim como são os hematomas. O que eu faço então? Eu abro o coco, eu corto ele ao meio, tiro o que eu quero tirar dali, e aí eu fecho o coco de volta, se eu quiser fechar também. Craniotomia. É uma cirurgia que eu vou fazer para abrir o crânio e tratar tudo que está lá dentro, que eu não consigo tirar só com uma trepanação, só com furo. Então, vou fazer craniotomia para fratura, para extradural, para subdural e para várias outras coisas. É uma das cirurgias que a gente mais faz na neurocirurgia. Pode ser uma craniotomia para tirar um tumor, para clipar um aneurisma. É uma craniotomia porque eu tiro o osso, resolvo o que eu tenho que resolver e eu coloco o osso de volta. Se eu tirasse o osso e deixasse sem osso, às vezes eu preciso fazer isso, eu ia chamar de craniectomia, que é quando eu tiro o osso, nem que seja por alguns dias só, para depois botar de novo. Então, a craniotomia, eu faço minha incisão de pele, rebato a pele do meu paciente, e aqui eu exponho o crânio e exponho o músculo temporal. Esse músculo temporal está extremamente demasiado, só para vocês saberem. Faço a minha craniotomia propriamente dita, que é o meu corte no osso. Na hora que eu levanto, aqui a dura mater veio junto, eu já enxergo um pouco de cérebro e muito hematoma, muito sangue. Lembra que eu falei que o subdural agudo parecia uma geleia de framboesa, uma gelatina de uva? É exatamente isso daqui. Ele é sólido, isso daqui não vai sair com uma trepanação, com um furinho só. Eu tenho que fazer uma craniotomia, eu tenho que tirar o osso, tenho que abrir o osso. Dreno o meu hematoma subdural. E agora eu vou ver o cérebro finalmente exposto, sem sangramento. Craniectomia descompressiva, quando que eu vou empregar? Quando meu paciente está com uma hipertensão intracraniana e eu preciso tirar o osso para poder descomprimir, tirar esse excesso de pressão. Então, craniectomia descompressiva, eu trouxe alguns vídeos para vocês. Inicialmente, a gente vai cortar a pele, vai rebater o nosso flap de pele e de osso, e conforme a gente vai descolando, a gente vai expondo o crânio. Se os vídeos não carregarem a tempo, eu vou deixar eles dispostos na aula para vocês poderem ter acesso também, poderem consultar. Vamos ver se a gente consegue rodar. São vídeos muito curtinhos, eu fiz só alguns, como se fossem GIFs. E aqui a gente está procedendo para a nossa craniotomia.
realmente vai ficar muito ruim de ver, ainda mais sem espaço de memória RAM, não sei se alguém percebeu, mas eu tô com, eu tô com pouco espaço de memória RAM, então vai ficar ruim de rodar. Esse sou eu fazendo a minha craniotomia, na verdade não sou eu, é um residente, eu tô só filmando, é um R2, que significa eu pegar uma broca e fazer uma incisão no meu osso. A gente usa uma broca elétrica para isso, e eu vou fazendo um contorno já de onde eu quero abordar. Depois que eu faço essa incisão no osso com a minha broca, com a minha fresa, eu consigo ir levantando a minha calota óssea, só que na hora que eu levanto o meu osso, tem risco da dura mater querer vir junto, afinal de contas ela está aderida no osso. Então eu levanto o osso e eu vou com uma rugina, que nada mais é do que uma espátula, eu vou descolando a dura do osso, que eu consigo deixar a dura onde ela fica e tirar só o osso sozinho. Tem mais um vídeo aqui, não, aquele já era, da dura sendo descolado. E no momento em que eu exponho a dura mater, eu corto ela com uma tesoura para poder ganhar espaço, meu cérebro poder inchar sem ficar constrito em nada, porque não só o osso, não só a pele evita meu cérebro de inchar. A dura mater é um dos principais obstáculos para o meu cérebro inchar. Isso é causa de herniação, de hipertensão intracraniana. Expus a minha dura mater, fiz a incisão, eu posso abrir ela em estrela ou raio de sol, posso abrir em C, tem diferentes maneiras. O importante é deixar o cérebro muito bem exposto para ele ganhar espaço e poder inchar. O cérebro está extremamente edemaciado nessa foto. Aqui não foi trauma, tinha sido uma hemorragia intraparenquimatosa, por conta de uma malformação arteriovenosa. Aqui no lobo frontal a gente vê um hematoma, mas isso causou um edema difuso. E essa paciente precisou ser submetida a uma descompressão. A gente vê o lobo frontal aqui, um pouco da hemorragia, que a gente drenou depois disso. A fissura silviana, aqui onde estão essas veias mais calibrosas. Tudo dali para trás é o temporal. E aqui eu consigo ver o meu parietal. Essa é a imagem de uma craniectomia descompressiva ampla o suficiente. Por fim, o cérebro ganha espaço para inchar, eu vou fechar a pele e vou deixar essa paciente sem o osso por alguns dias, o quanto for necessário, para ela poder recuperar a homeostasia dela e poder receber o osso de volta numa segunda cirurgia. Obrigado a todos pela atenção. Desculpa pelos vídeos que não rodaram, mas no acesso que vocês vão ter, eles vão rodar todos, não fiquem tranquilos. Desculpa pelo aviso de memória RAM, que encheu o saco de todos nós. Aqui está a referência bibliográfica, e aqueles fluxogramas que eu citei, do condição do paciente grave, eles estão no site da Neurotrauma Brasil. É ótimo, a gente usa ele muito na residência, porque ele dá um norte bem resumido, bem direcionado para como proceder na urgência. Mais uma vez, agradeço a todos. Doutor Marco, o senhor consegue me ouvir? Consigo. E só para falar uma coisa, desculpa te interromper, se tiver alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos, eu acho que eu consigo responder, tá bom? Tá bom, eu vou te fazer só uma ou duas perguntinhas, então, para não passar do seu tempo. Eu vou começar com a primeira. Deixa eu ver aqui. Quais são os principais achados semiológicos em pacientes com TCE? Depende muito. TCE é uma gama de mecanismos de trauma diferentes, de lesões diferentes, então, a depender de onde está a sua lesão, você vai ter uma semiologia completamente diferente. O que é mais comum, quase todos os seus pacientes vão se queixar de 5 coisas: cefaleia, náuseas e vômitos, tontura, sonolência, extremamente comum, e confusão mental. Então, achados semiológicos que você vai perceber no seu exame: você vai ver seu paciente rebaixado, sonolento, às vezes confuso. A própria escala de Coma de Glasgow vai te nortear nisso. Se for um trauma mais antigo, que já deu tempo daquele hematoma fazer um efeito de massa suficiente para comprimir a área motora ou comprimir o tronco, você pode ter hemiparesia, você pode ter déficit motor. Esse déficit motor quase sempre é contralateral ao hematoma. Vocês vão ver que tem uma exceção chamada fenômeno de Kernohan, mas quase sempre, não pense nele agora, não pense na exceção, pense na regra, quase sempre contralateral. Então, hemiparesia, hemiplegia, os próprios vômitos. Você pode ter anisocoria, que é a alteração pupilar. Então, um paciente que está extremamente grave, numa situação já de herniação de uncus, você pode ver anisocoria. Seriam achados semiológicos mais comuns, digamos assim. Tem alguém aí? Nossa, eu tava montada, desculpa.
Não tem problema. Nossa última pergunta é: qual abordagem do paciente com TCE no PS? O senhor poderia dizer um passo a passo? Sim, também depende de como seu paciente vai chegar. Então, pacientes menos graves, eles vão chegar caminhando, ou trazido numa cadeira de roda, ou trazido na maca, mas conversando. Eu acho que a pergunta se direciona mais a pacientes graves, mas na dúvida vamos responder das duas. Se o seu paciente chega conversando com você, é um TCE leve, você vai fazer sua anamnese, fazer seu exame físico e vai procurar por sinais de alarme, por sinais preditivos de mau prognóstico, para você definir se vai pedir ou não uma tomografia. Então, avaliou, achou alguns sinais de alarme, indica a sua tomografia, faça. A depender do resultado dela, você vai manter o seu paciente de observação, você vai levar o seu paciente para o centro cirúrgico, você vai liberar o seu paciente com algumas orientações. Traumas graves, então o paciente às vezes já chega rebaixado, ele geralmente vai dar entrada já trazido por uma equipe do bombeiro, do SAMU, esse paciente vai ser submetido a um ATLS ou ABCDE, então geralmente não é o neurocirurgião que faz, é o cirurgião da entrada lá, que é o cirurgião geral, o cirurgião do trauma, e vão ser tomadas todas as condutas preconizadas pelo ATLS. Então, geralmente ele chega, o neurocirurgião é comunicado, ele vai acompanhar a avaliação inicial desse paciente, e lá nessa avaliação inicial o passo a passo é esse. É feito o A, B, C, D, E, se tiver que ser entubado vai ser, se tiver que drenar o tórax vai ser drenado, se tiver alguma hemorragia, algum trauma, algum sangramento importante ele vai ser contido, e aí no momento que chega no D, o paciente uma vez estabilizado, se ele tiver condições de tomografia, ele vai ser tomografado, e aí entra especificamente a ação do neurocirurgião, que é dar a conduta. Se for uma conduta cirúrgica, você leva para o seu paciente o mais rápido possível para o centro cirúrgico, porque tempo é cérebro, e às vezes é uma conduta conservadora. LAD, por exemplo, que é lesão axonal difusa, gravíssima, muitas vezes a gente não tem o que oferecer de tratamento cirúrgico para esse paciente. No máximo eu vou colocar um catéter de PIC para eu controlar ali a PIC, porque é um paciente grave, entubado, mas nesse momento pós-tomografia eu vou conduzir então meu, digamos, passo a passo, né, ou para o centro cirúrgico para poder resolver, ou mantenho esse paciente num coma induzido, né, sedado, numa sedanalgesia, e faço todos aqueles cuidados clínicos para a hipertensão intracraniana e para condução do paciente conservador de TCE. Acho que é isso. Mais detalhes só com exemplo mesmo, e só trazendo vocês para o pronto-socorro junto com a gente, que eu acho que vocês veem tudo com muito mais clareza. Doutor Marco, então eu gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, pela palestra que foi incrível, todo mundo gostou bastante, o feedback foi muito positivo. E desejar uma boa noite. Foi muito proveitoso. Obrigado. Muito Obrigado, obrigada. agradeço demais vocês. Marco. Foi um prazer ter você aqui com a gente Obrigado. hoje. Obrigado, eu digo mesmo. Sempre um prazer muito grande. E repito, sempre que tiver mais dúvidas, pode mandar e-mail, mandar para as ligas, mandar para mim direto. Qualquer coisa a gente está aí sempre à disposição. Beleza? Valeu demais todo mundo. Bons estudos. Boa noite para vocês. Boa noite. Gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Pedir desculpa pelos imprevistos. A gente teve um pequeno atraso, mas mesmo assim conseguimos encerrar dentro do horário estipulado. E dizer que estamos esperando vocês aqui amanhã novamente para mais um dia de 5 ou 5CO, como preferirem. E é isso. Launda quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só ressaltar o nosso pedido de desculpas pelos imprevistos que aconteceram, mas ainda assim a gente conseguiu encerrar no horário previsto. E eu queria desejar uma boa noite para todo mundo. É isso. Até amanhã, gente.